E aí pessoal, tudo bem? Trazendo mais um vídeo com a resolução de um simulado disponibilizado pela OpenBook e Apostilas. A OpenBook que tem materiais para concurso e para concursos militares. Dessa vez, um simulado show de bola no estilo ESA para quem quer ser um militar, para quem quer ser um sargento do exército. Então, acompanhe o vídeo. Vou deixar o link para você baixar as questões em PDF. Vou deixar o link do meu Instagram, vou deixar o link do Instagram da OpenBook para você acompanhar todas as novidades, beleza? Um abraço, espero que aproveitem aí a resolução desse simulado ESA, OpenBook, Apostilas e Professor Anthony. A primeira questão simples, é uma questão de expressão numérica, onde você precisa ter conhecimento de algumas propriedades de potência e operações com frações. Vejam bem, aí você pode olhar para aqui o seguinte: poxa, tem 2.400 e 3.750 elevado a zero. Isso aí é simples, né? Isso aí elevado a zero vai dar quanto? Propriedade das potências, todo número elevado a zero é igual a 1. Então você já vê de cara que isso aqui é 1. E numa expressão numérica, a gente tem a regrinha de primeiro resolver as potências e as raízes, depois multiplicações e divisões e por último soma e subtração. Se houver sinal de pontuação, é o parênteses, o colchetes e as chaves, ok? Então, pontuação é parênteses, colchetes e chaves, dando sempre preferência para potência e raiz, multiplicação e divisão e por último soma ou subtração. Então vamos resolver primeiro as potências aqui. Olha, você tem aqui, não saiu aí na impressão, mas aqui é menos 5. Menos 5 elevado a 2. Todo número de base negativa elevado a expoente par fica positivo. Então menos 5 elevado a 2 é igual a 25. E aqui você tem 3 vezes, 3 elevado a 2, 9. Fica 9. Gente, só um detalhezinho aqui. Aqui não é vezes, tá? Isso aqui é um sinal de menos. A impressora aí cortou um pedaço. É um sinal de menos ali, então fica 9 menos 25. Mas, aí aqui, essa potência elevada a zero dá 1. Em seguida, aqui embaixo no denominador, nós temos, olha, uma fração, uma potência com expoente negativo. Se a potência tem expoente negativo, 3 elevado a menos 2. Se a potência tem expoente negativo, para que o expoente fique positivo, a gente inverte a base e o inverso de 3 é 1/3. E aí eleva. Então vai ficar 1 elevado a 1, a 2, e 3 elevado a 2, que é 9. E aqui você repete as duas frações, mais 1/5 mais 1/2. Em cima, aqui no numerador, operações com números inteiros. 25 menos 9, 16. 16 mais 1, 17. Então aqui em cima é 17. Agora vem a parte de baixo. A partezinha aqui, no denominador dessa fração, nós temos uma soma de frações. E soma de fração, quando o denominador é diferente, nós temos que tirar o MMC. Então a gente tem que encontrar o MMC entre 9, 5 e 2. E aqui é simples, né? O MMC desses números é 90. Então eu coloco aqui, 90. E agora vem, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 90 dividido para 9 dá 10. 10 vezes 1, 10. De novo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 90 dividido por 5 dá 18. 18 vezes 1, 18. Mais 90 dividido por 2 dá 45. 45 vezes 1, 45. Ok? Então agora, fica simples. Vamos terminar aqui, vai ficar 17
sobre. Faz a soma, 10 mais 18 mais 45. Essas continhas vocês podem fazer no cantinho aí no borrão, para não errar, né? Cuidar para não errar nessas contas aqui, isso pega muita gente. Então, 10 mais 18 mais 45 é igual a 73, sobre 90. Temos aqui o seguinte, ó, uma divisão de fração. E a divisão de fração é, repete a primeira, essa resposta na letra C, 1530 dividido por 73. Alternativa letra C, alternativa letra C. Aqui, ó. Questão simples de expressão numérica. A segunda, ele está pedindo para você, ele está perguntando qual é o valor da expressão. Aí você pode se perguntar, poxa, tem um x ali no expoente, e agora? Está meio apagadinho aqui, é o seguinte, é 3 mais x, aí 2 elevado a x, mais x menos 3. E aqui é x menos 3. E agora, como é que eu vou resolver isso? Bom, você vai usar as propriedades das expressões algébricas, né? Tentar colocar em evidência, alguma coisa do tipo. Lembrando que você tem potências aqui, né? E quando você tem a soma dos expoentes, significa que daqui, da soma dos expoentes, veio da multiplicação de potência de mesma base, né? Então aqui, ó, eu já sei o seguinte, que esse 2 elevado a 3 mais x, ele veio de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a x. Multiplicação com potência de mesma base. Menos, aí ó. E agora a diferença? A diferença vem da mesma propriedade. X menos 3. Só que o expoente agora é negativo. Você tem 2 elevado a x vezes 3, vezes 2 elevado a menos 3. Repete a base e soma os expoentes, x menos 3. Aqui embaixo vai ficar o 2 elevado a x, menos, olha, é a mesma coisa do de cima. 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 3. Aí, cuidado, viu, gente? Não posso cortar esse 2 elevado a x menos 3 com esse 2 elevado a x menos 3 aqui embaixo, porque você tem uma soma e uma subtração. Se fossem as multiplicações, tanto em cima quanto embaixo, aí você poderia cortar. Mas, havendo soma ou subtração, o corte é restrito nessa parte aqui, quando tem fração. Então, cuidado com isso aí. Aí, agora o seguinte, ó, eu vou usar a fatoração por evidência. Vou fatorar aqui através do fator comum. Qual é o fator comum que se repete aqui? 2 elevado a x. Então, ó, ponho 2 elevado a x em evidência. E o que sobra fica entre parênteses. Eu tirei o 2 elevado a x, coloquei em evidência, tá aqui. Então vai ficar, ó, 2 a terceira menos 2 elevado a menos 3. Fecha. Cuidado, essas coisas não são iguais. Então, ó, passo o traço. De novo, ó, evidência aqui, ó, o 2 elevado a x em evidência. O que é que sobrou? Como só tem 1, então fica 1 menos 2 elevado a menos 3. Ok? Aí agora sim eu posso fazer o corte de alguma coisa aqui. Olha, agora você tem a multiplicação aqui, ó.
Então eu posso cortar 2 elevado a x com 2 elevado a x. E resolver o que sobrou aqui, ó. Preste atenção. Nós já resolvemos um parecido desse na primeira questão. Não é isso? Então aqui, ó, 2 elevado a 3 é 8. Menos, se tem expoente negativo, eu vou responder aqui no cantinho, ó, 2 elevado a menos 3. Se tem expoente negativo, então eu vou ter que inverter, e aí o expoente fica positivo. Aí agora sim, ó, eu elevo aqui, ó, 1 elevado a 3, que dá 1, e 2 elevado a 3, que é 8. Vou fazer a mesma coisa para esse. Fica 1, aí, 2 a terceira, 2 elevado a menos 3, já resolvemos. É 1/8. Vou resolver a parte de cima e vou resolver a parte de baixo. Então, a parte de cima, aqui é fácil. Jogo 8 multiplicando, 8 vezes 8, 64. 64 menos 1, 63 sobre 8. E aqui é a mesma coisa. 8 vezes 1, 8. Aí, só um detalhezinho aqui, viu? Que eu troquei o sinal aqui. Aqui embaixo é mais, ó, mais. Ó, então aqui é mais. 8 vezes 1, 8. 8 mais 1, 9. 9 sobre 8. Temos o que? Outra divisão de fração. E aí todo mundo já sabe lá desde a quinta série que divisão de fração é: repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 9 sobre 8 é 8 sobre 9. Aí aqui, ó, corta com corta, corta o 8 com 8, ficou 63 sobre 9. E a gente sabe que 63 dividido para 9 é igual a 7. E a resposta está na letra D, de dado. Tranquilo? Então vamos lá fazer a terceira, né? Aí, ó, quem não estuda na Open Book, nem assiste às aulas no meu canal, pode se atrapalhar com esse tipo de questão. Mas olha, as questões que vêm na prova são questões parecidas com aquelas que vocês já encontraram em algum dia por aí, em alguma apostila, algum livro, alguma ficha de exercício, ou viram alguém fazer. Então, bota a mão na massa. Vamos lá. Matemática é o seguinte: não adianta ficar olhando para a questão e tentando imaginar o que vai acontecer. Bota a mão na massa, arrisca, bota a primeira ideia no papel. Depois outras ideias virão e você vai conseguir responder a questão aí com uma certa facilidade. Então vejam bem. A gente tem aqui, ó, uma fração, 4 elevado a 5 elevado a 5, 3 elevado a 5, 3 vezes aqui, vezes, né, 6 elevado a 5. Veja que aqui você tem uma soma, e essa soma, o 6 aparece, o 6 à quinta aparece 6 vezes. E aqui também, ó, o 2 à quinta aparece 2 vezes. E isso é igual a 2 elevado a n. Ele está perguntando qual é o valor do expoente n. Então, o negócio é você tentar arrumar a casa aqui. Olha, mas lembra lá de multiplicações. Quando a gente está iniciando, 3 vezes 2 é o 2 somado 3 vezes, né? 2 mais 2 mais 2. É ou não? Então, isso aqui é uma soma onde as parcelas são iguais. Ou seja, você vai escrever na forma de multiplicação. Você vai escrever isso aí como multiplicação. E vamos responder isso aí em poucas linhas. Olha, quantas vezes tem o 4 elevado a 5? Não é potência. Se fosse potência para escrever na forma de potência, seria vezes. Aqui é mais. Então, é uma multiplicação. 1, 2, 3, 4 vezes o 4. Nós temos 4 vezes o 4 elevado a 5. 4 vezes o 4 à quinta. Aí, sobre, no denominador, nós temos 3 vezes o 3 elevado a 5. Vezes, aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes o 6 à quinta. E 2 vezes o 2 à quinta. 2 à quinta. Aí preste atenção que isso aqui vira uma multiplicação de potência de mesma base. Aqui embaixo, aqui também e aqui, ó.
Não esquece que tudo isso é igual a 2 elevado a n. Então, nós temos aqui, ó, 4, aí, expoente 1, 4 mais 1, ou 4 mais, aí, 5 mais 1, 6. Mesma coisa aqui embaixo. 3, o expoente aqui é 5, o expoente aqui é 1. 1 mais 5, 6, vezes, vai usar a mesma propriedade aqui, 6 elevado a 6, e 2 elevado a 6. Tudo isso é igual a 2 elevado a n. Olha, o expoente é o mesmo para todos. Então, eu posso escrever todo mundo com um único expoente. Ó, fica 4 terços vezes 6 sobre 2. Tudo isso elevado a 6 igual a 2 elevado a n. 4 vezes 6 em cima dá 24. 3 vezes 2 embaixo dá 6. Elevado a 6. Tudo isso é igual a 2n. 24 dividido por 6 é 4. Então, aqui, ó, fica 4 elevado a 6, que é igual a 2n. Lembra que 4 é 2 elevado a 2, e tudo isso está elevado a 6, e que tudo isso é igual a 2n. Então, 2, ó, potência de potência, o 2 vai multiplicar o 6, fica 12. E tudo isso aqui é igual a 2n. Então, igualdade entre potências, as bases e os expoentes têm que serem iguais. Logo, o n é igual a 12. Resposta está na letra B. De fácil demais. Existe? Essa é a única forma de responder? Não. Vocês devem criar uma forma também de vocês responderem isso de outro jeito, né? Criar ideias, criar estratégias, certo? Aí a quarta. Para quem não está acostumado a responder esse tipo de questão, não está acostumado com essas operações, isso vai parecer coisa de outro mundo. Mas aí é que está o segredo, é responder exercícios, né? E com as apostilas da Open Book aí carregadas nesse tipo de exercício, com experiência em preparação para concursos militares, vocês vão encontrar muitas questões desse tipo aí para acabar com as dúvidas. Aí o cara olha assim, como é que eu vou resolver esse negócio aqui? Raiz de 1 sobre 5 menos raiz de 5 sobre 5, tudo isso elevado a 2018. Meu irmão, aquela história, bota a mão na massa, vai fazer exercício, que as ideias vão vir. Olha, preste atenção, qual é a primeira ideia? Vamos começar da ideia simples? Opa, raiz de 1, raiz de 1 é 1. Raiz de 5, não tem, eu vou deixar aqui. Não tem raiz exata. Menos raiz de 5 sobre 5, tudo isso elevado a 2018. Irmãozinho, se a raiz estiver no denominador, tem que fazer o quê? Exatamente, racionalizar. Racionaliza 1 sobre raiz de 5, ó. 1 sobre a raiz de 5. Você vai multiplicar numerador e denominador pela raiz de 5, que vai resultar em raiz de 5 sobre 5. Ó, então, 1 sobre a raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 5 sobre 5 menos raiz de 5 sobre 5. E tudo isso está elevado a 2018. Quanto é raiz de 5 sobre 5 menos raiz de 5 sobre 5? 0. E 0 é elevado a 2018. 0. E a resposta para isso está na letra A. Você olha e diz assim, meu Deus, para onde é que vai isso? Calma. Para e pensa, procura as ideias que você já viu alguma vez na vida. Vai respondendo devagarinho. Então tá aqui, ó. Para quem nunca viu, para quem não conhece as operações, pode parecer difícil, mas com um pouquinho de paciência você chega lá. Então agora a outra questão aqui, essa questão 5. Essa questão 5 é realmente, ela é trabalhosa, mas não é difícil. Você precisa ter um pouquinho mais de cuidado para não se atrapalhar nas operações, mas é uma questão simples. Raiz de A, que a raiz de outro A, outra raiz com A e a raiz cúbica do A aqui, ó. Se você tiver outra forma de responder, não tem problema.
Você pode usar a forma que achar mais viável. Agora, desde que os argumentos estejam corretos, né? Você não pode simplesmente achar a resposta correta por argumentos falhos. Senão, quando você topar em outra questão, usando esses argumentos, pode errar. Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer o seguinte. Olha, lembra lá da propriedade das potências e dos radicais, onde você pode transformar um radical em uma potência de expoente fracionário, né? Então, vocês devem lembrar disso aqui, ó. Se você tem a raiz de A, ou assim, raiz de A elevado a um N, aqui, ó. Se tiver isso aqui, a raiz de A elevado a M e raiz de índice N, você pode transformar em uma potência de expoente fracionário. O índice da raiz é o denominador e o expoente do radicando é o numerador. Bom, é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou reescrever a raiz da raiz aí A, o expoente aqui é 1 e eu vou transformar isso aqui em uma potência de expoente fracionário. Tá aqui. Ok? Então agora aqui, ó, isso é uma multiplicação de potências de mesma base. E o expoente dessa potência é 1. E você vai somar os expoentes. Eu vou somar 1 mais 1/3. E 1 mais 1/3 dá o quê? 4/3. Então aqui, ó, eu vou transformar na potência a raiz de A, raiz de, ó, e esse A vai ficar elevado a 4/3. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever essa raiz aqui, raiz quadrada de A elevado a 4/3, como uma potência de expoente fracionário. Lembrando que o expoente aqui é 2. Então, ó, e o índice, expoente não, índice da raiz, o índice é 2. E o índice, ele vira o denominador. Então, vai ficar A elevado a 4/3 e tudo isso sobre 2. Divisão de fração vai ficar A elevado a 4/3 e, invertendo aqui o segundo, fica A elevado a 4/6. Então, isso aqui, ó, vai ficar raiz de A de raiz. E essa raiz aqui eu transformei nessa potência A elevado a 4/6. Então, de novo eu vou usar a propriedade de multiplicação com potência de mesma base. O expoente aqui é 1. Então vai ficar 1 mais 4/6. Aí 6 vezes 1 dá 6. 6 mais 4, 10/6. Então o expoente aqui agora é 10/6. E não esquece que isso está dentro dessa raiz. E mais uma vez eu vou transformar essa raiz numa potência de expoente fracionário. Fica A, que está elevado a 10/6. E qual é o índice da raiz? 2. Então, ó, vai ficar A elevado a 10/6 vezes 1/2. A elevado a 10/12. Então, isso aqui foi transformado nessa potência. Então, raiz de A vezes A elevado a 10/12. Mais uma vez, eu vou aplicar a propriedade de multiplicação de potência de mesma base. 12 vezes 1, 12. 12 mais 10, 22. 22 sobre... Desculpa. Fica raiz de A e 22 sobre 12. E por fim eu transformo essa raiz em uma potência de expoente fracionário. E vai ficar A elevado a 22 sobre 12. E quando dividir por 2, vai dar isso aqui, ó. A elevado a 22 sobre 24.
E essa resposta encontra-se na letra E. Aí aqui a próxima questão, né? A questão 6, ela é uma questão de novo envolvendo propriedades das potências, propriedades dos radicais, né? Você tem que prestar atenção que tem uma raiz dentro de outra raiz e tem que tomar cuidado com isso. Então é só prestar atenção nas propriedades. Olha, você tem raiz cúbica de 16, aí aqui a raiz de 8, que está dentro da raiz cúbica aqui, vezes a raiz sexta de 1024. Bom, a primeira ideia que vem à cabeça é você fazer a simplificação dos radicais. É escrever esses números, só presta atenção, ó, 16, 8, 1024, tudo pode ser escrito na forma de potência de base 2, né? Então lembra aqui, ó, 16 em base 2 é 2 a quarta. 8 na base 2 é 2 a terceira. 1024 na base 2 é 2 a décima. Veja, todos os números aí foram escritos na forma de potência de base 2. Bom, então vamos lá. Raiz cúbica, aí, o 16 é 2 a quarta. A raiz quadrada de 8, que é 2 ao cubo. Escrevendo passo a passo aqui. Vezes a raiz sexta de 1 sobre 1024. 1024 é 2 a décima. Aí, presta atenção. A questão anterior, a gente fez muito essa propriedade aqui, de ter uma raiz e transformar numa potência de expoente fracionário. O índice da raiz aqui é 2. Então, fica raiz cúbica de 2 a quarta vezes, ó, o radicando, o expoente do radicando e o índice da raiz. Vezes, aí agora aqui, ó, é uma fração com uma potência. O denominador, o numerador é 1. Se eu inverter essa fração, o que é que vai acontecer com esse expoente? Se ele está positivo, vai ficar negativo. Então fica raiz sexta de 2 elevado a menos 10. Se eu inverter aqui, fica positivo. E se eu inverter o positivo, fica negativo. Então, agora eu venho para cá, ó. Multiplicação com potência de mesma base. Raiz cúbica. Aí eu vou somar aqui os expoentes. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. 4 mais 2 terços. 4 mais 2 terços. Faz isso separado, num local diferente, para você não se atrapalhar com o que está escrevendo. Então, o denominador aqui é 1, soma de fração. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 16 sobre 3. Então aqui, ó, é 16 terços. 16 terços. Perdão, gente, eu troquei aqui. Perdão. Eu troquei aqui, né? 3 meios. 3 meios. 3 meios. Então isso não é 16. Então, ó, 2 vezes 4, 8. 8 mais 3. 8 mais 3, 11. Então aqui é 11 sobre 2, tá? Eu confundi aqui, ó, troquei na hora de escrever ali 3 meios, eu escrevi o contrário, 2 terços. Tá? Então, aí a soma aqui, ó, 4 mais 3 meios dá 11 sobre 2. Então aqui, ó, é 11 sobre 2. Vezes, aqui, ó, raiz sexta de 2 a menos 10. Bom, então eu posso agora aplicar a propriedade que eu usei aqui, que é transformar a raiz em uma potência de expoente fracionário, onde fica o índice da raiz vem para baixo do denominador, então vai ficar 11, aqui é 2, e 3 vezes 2, 6.
vezes a mesma coisa aqui para esse. 2 elevado a menos 10 sobre 6. Multiplicação de potência com a mesma base, repete a base e soma os expoentes. 11 sextos menos 10 sextos dá 1 sexto. Se você procurar nas alternativas, não tem essa resposta 2 elevado a 1 sexto. Mas olha, se eu posso escrever uma raiz em forma de expoente fracionário, eu posso escrever uma potência de expoente fracionário na forma de raiz, onde o denominador é o índice da raiz e o numerador é o expoente do radicando, expoente 1. Então fica raiz sexta de 2. Letra C de casa. A questão 7, ele pede para fatorar. Cuidado para não confundir isso com uma equação de segundo grau. Você pode aí, sem querer, achar que é uma equação de segundo grau e querer encontrar as raízes. Mas olha, essa questão você pode fazer pelas respostas. Olha, você tem aqui expoente 2, expoente 2, expoente 2, expoente 2, expoente 2. Isso é um produto notável. Você aplica aquela regra do quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se for mais, se for menos, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E só uma dessas alternativas vai chegar nisso aqui. Ah, mas eu não quero fazer assim. Como é que faz? Aí é o seguinte, você vai no teste, né? Ó, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu sei que é um trinômio quadrado perfeito? Tira a raiz quadrada do primeiro termo. Qual é a raiz de 64? 8. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. É tudo mais, então aqui no meio é mais. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Se é um trinômio quadrado perfeito, em seguida você testa. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 5, 80. Então a resposta encontra-se na letra A. Se você fizer pelas respostas, você encontra também. Algumas questões que você puder fazer pela resposta, você pode. Se a resposta estiver na letra A, bom, né? Se estiver na letra E, paciência e faz até encontrar. Essa outra aqui, ó, fatoração. Esse é o fator comum. Bem, dentro das propriedades da fatoração, tem algumas propriedades, né, de fatoração. Fator comum por evidência, a fatoração por evidência, por agrupamento, aí tem o quadrado da soma pela diferença, né, o produto da soma pela diferença e outras coisas aí. Então aqui ele pergunta qual é o fator comum. O fator comum é aquele que se repete. Veja, aqui vai ser uma fatoração por agrupamento. Como é que eu sei que é por agrupamento? Algumas dicas. Se tiver uma quantidade par de termos, então a ideia é que seja, uma evidência é que seja por agrupamento. Aí veja o seguinte, ó, aqui nesses dois tem um fator comum, que é o 2/5. E ainda tem outro fator comum, que é o m. Pronto, já achou um fator comum. Abro parênteses, ó. Isso tudo, 2/5 de m está aqui fora, então dentro do parênteses vai ficar 1. Disso tudo aqui, você tirou o 2/5 de m, vai ficar só o n, mais n. Então, provavelmente, se é por agrupamento, o outro fator comum tem que ser o 1 mais n. Porque se não for 1 mais n, a questão não vai ser fatorada por fator comum. Certo? Então, mas só para desencargo da consciência, vamos encontrar o outro aqui. Aqui, ó, qual é o fator comum aqui? A gente já está vendo o P, então já sabe que o P vai ter. Mas tem outra coisa aí, ó, 1/4. 1/4 de P e 1/4 de Pn. Então é P sobre 4 o fator comum. Ó, P sobre 4 você já colocou fora. Ficou só 1. 1/4 de P já está aqui, então ficou só quem? N. Qual é o fator comum aqui? 1 mais N. O fator comum é aquele que aparece em tudo. Então, 1 mais N aparece tanto no primeiro quanto no segundo. O fator comum é 1 mais N. E a resposta na letra P. Esse é o fatoração por agrupamento. As fatorações: evidência, agrupamento, trinômio quadrado perfeito, produto da soma pela diferença. E tem mais alguns por aí. O próximo é desenvolvendo. Obtemos como soma da parte numérica do polinômio. Então, ó, aqui
é um cubo da diferença 3 ao quadrado menos 2b elevado a 3. Ele quer a soma da parte numérica, né? A soma da parte numérica são os valores que estão à frente das variáveis, das letras. Aí, como é o cubo? O cubo é um pouquinho maior, né? Eu vou estender aqui. O cubo do primeiro, 3 ao quadrado elevado a 3. Aí, menos 2 vezes o primeiro vezes... Não, menos 3. Menos 3 é o cubo. 3 vezes o quadrado do primeiro, 3a ao quadrado elevado ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Aí 3a ao quadrado elevado ao cubo. 3 ao cubo é 27. A segunda elevado a 3 fica a sexta. Menos. Aí agora aqui, ó. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 é 27. Aí 27 vezes 2. 54. Cuidado aí, ó. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 é 27. E 27 vezes 2 é 54. O A elevado a 2. A ao quadrado elevado a 2 fica a quarta. E repete o B. Menos, não, mais, aí ó, de novo, primeiro é fazer a potência, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, aqui tem o expoente 2 no A, então fica A ao quadrado, B ao quadrado, menos, aí aqui é fácil, ó, 2 ao cubo é 8, e B ao cubo é B ao cubo. Ele quer a soma da parte numérica, ou seja, 27 menos 54 mais 36 menos 8, né? Menos 8 dá 1. Isso aqui é 1. 27 menos 54 dá menos 27. Menos 27 mais 36 dá 9 positivo. 9 positivo mais 8, menos 8 dá 1. Então a resposta na letra é. Você tem aí 2018 menos 4. 2018 elevado a 2 menos 4. O aluno pode fazer isso de algumas formas. Pode pegar o 2018, elevar ao quadrado e subtrair de 4. Aí... mas desculpa aí, gente. Tem um problemazinho aqui. Isso aqui está sobre, né? Sobre 2020. Né? O aluno pode pegar aí 2018, elevar a 4, elevar a 2, subtrair 4, dividir por 2020. Vai dar trabalho? Vai, mas ele vai acertar a questão, que isso aí é uma questão simples. Mas usando as técnicas de fatoração. Olha, presta atenção. 2018 elevado ao quadrado e 4 dá para escrever com potência de base 2. Nós temos a diferença entre dois quadrados. Aquela historinha aqui em cima para vocês. A ao quadrado menos B ao quadrado. A diferença de dois quadrados. Que pode ser escrito como produto da soma pela diferença de dois termos. E tudo isso dividido por 2020. Então, eu posso escrever isso aqui como produto da soma pela diferença. Então, vai ficar 2018 mais 2 vezes 2018 menos 2. Tudo isso dividido por 2020. Olha, 2018 mais 2 dá 2020. 2018 menos 2 dá 2016. Tudo isso dividido por 2020. Aí é 2020 dividido por 2020 vezes 16 vezes 2016. E a resposta encontra-se na letra B. Se você conhece essa propriedade, você responde rápido e fácil. Se você não conhece a propriedade, você vai ter uma resolução longa e trabalhosa, mas que não é difícil. Pega 2018, eleva a 2
subtrai 4 e divide por 2020. Numa escola de ensino médio, cerca de 500 alunos, com cerca de 500 alunos, 20% foram prestar concurso para o ESA. Destes que foram prestar o concurso, destes 20%, 30% eram mulheres e apenas 2 mulheres foram aprovadas. Olha a pergunta, quantas foram as mulheres reprovadas? Ele quer saber quantas foram reprovadas. Então vamos lá. Primeiro, tem 500 alunos. Desses, apenas 20% prestaram concurso. Então 20% de 500 é simples, ó. Multiplica por 20 e divide por 100. Dá 100. Então 100 pessoas foram prestar concurso. Desses que foram prestar o concurso, desses aqui que fizeram a prova, 30% eram mulheres. Aí calcular 30% de 100 é simples. Então 30% de 100, aqui é fácil, é 30. Então foram 30 mulheres. Apenas 2 foram aprovadas. 2 aprovadas. Das 30, 2 aprovadas. Quantas foram reprovadas? 28 foram reprovadas. Que é a pergunta dele. A resposta na letra A. 2 mulheres aprovadas. Então vamos agora à questão 12. A última, a saideira. Um aluno teve um percentual de 80% dos acertos no simulado para o ESA. No simulado seguinte, um mês depois, seu percentual aumentou para 90%. Qual foi o aumento percentual de acerto? Qual foi o aumento percentual de acerto? Aí um desinformado pode dizer que é 10. Oxe, ele acertou 80 no primeiro, 90 no segundo. Oxe, aumentou 10%, letra D. Não, aí leva a pau. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer aqui que a prova tenha 100 questões. Essa questão é fácil. 100 questões. No primeiro simulado, ele acertou 80%. E 80% de 100 é 80. Então ele acertou 80 questões. No segundo simulado, ele estudou mais e acertou. No segundo simulado, ele estudou na Open Book, com o material da Open Book, fez o simulado e agora acertou 90% das 100 questões. E 90% das 100 questões dá 90 questões. Houve um aumento do primeiro para o segundo. Ele aumentou 10 questões. 10 questões. Houve um aumento de quanto? O aumento é em relação ao anterior e não ao que ele está fazendo agora. Então é um aumento em relação às 80. 10 questões corresponde a quantos por cento de 80? Basta fazer a comparaçãozinha aqui com a fração. 10 representa que fração de 80? 1/8. E 1/8, aí para transformar em fração, você pode fazer aí do jeito que você quiser. Multiplica por 100, divide, depois multiplica. Tá? Então, vai dar 0,125. E para transformar em porcentagem, basta correr 2 casas para a direita, que vai dar 12,5% de aumento. E a resposta encontra-se na letra E. Ok? Mais um simulado Open Book. Agora, para quem vai fazer prova do ESA, iremos fazer outros, ok? E teremos muito mais coisas aí durante o ano de 2019 no canal. Mais coisas para concursos, para concurso militar, para o Enem e outros tantos que aparecem aí relacionados à matemática. Então, para você, futuro militar, tá aí a Open Book, junto comigo, o professor Anthony, fazendo aí a resolução desse simulado e tentando ajudar vocês no sonho de ser aprovado. Não interessa onde, mas você tem um sonho de ser aprovado e a gente vai ajudando naquilo que é possível, beleza?